é dizer que é um investigador, é um autor esotérico de longo trabalho publicado. Portanto, não é um investigador que investiga e que guarda para si, é um investigador que investiga e que publica. E que, mais do que isso, dá a cara. E dá a cara nos meios de comunicação. Portanto, se forem ao Facebook, encontram os sites em que o Vítor Adrião intervém e encontram posts e atualizações, comentários e textos que vai publicando. Ora, para não estar a cometer nenhum erro, o Vítor Adrião nasceu em 59, 26 de novembro. É o que está na badana do livro, de um dos livros que publicou. E, portanto, esta investigação que ele diz que é histórica, mas não é só histórica. É histórica, é filosófica, é cultural. E tem vindo ainda a estabelecer um paralelo e uma correspondência muito interessante em certas doutrinas filosóficas que têm campo lá no Brasil e em Portugal. O que não é comum em todos os esotéricos portugueses, que se fecham muito sobre Portugal e às vezes só sobre as correntes financeiras de influência. Contrariamente a isso, o Vítor Adrião é aquilo que se chama um estudioso. E como estudioso, quer através das palestras, quer através dos livros, quer através das tecnologias da informação, máximas do Facebook, tem marcado uma presença quase diária. Para mim é um privilégio ter cá. Não repetimos muito os oradores porque gostamos de abrir o leque a outras experiências e, portanto, tentamos às vezes ir buscar outros oradores, mas é um privilégio ter cá pela segunda vez, como já aconteceu também com o João Fernandes. Quinta vez. Quando eu digo que ele cá, é como orador. Quinta vez. Já falou cá 4 vezes. Não me diz. Para este, nós temos vários. Você gosta mesmo de mim, pá, o que é que eu faço? Ora bem, Vá lá. chegado a este momento, vamos começar. Vamos acender uma velinha, que é para que haja um mínimo de luz também do meu lado, do seu lado. Ora bem, a luz está acesa, não sei durante quanto tempo, mas simbolicamente ficou acesa. E tem a palavra e tem uma audiência à sua espera. Dr. Nandinho Carvalho. Aqui na altura. É o hábito. Eu agradeço imenso o convite, mais uma vez. Agradeço a vossa presença. É também uma grande satisfação para mim. Sinto muito honrado. E por motivo do lançamento deste livro em Portugal, Portugal Dimensão Oculta, a Chiado Editora, o ano passado. O motivo foi realmente vir aqui apresentá-lo e falar um pouco sobre a obra e falar um pouco sobre as chamadas previsões 2016, segundo os ciclos de 36 anos da astrologia caldeica. Vamos deixar essa parte para mais adiante. Este livro, Portugal, Dimensão Oculta, vem no seguimento de um outro livro chamado Ordem de Maris, Portugal e o Futuro. Está aqui à venda. Sim, senhor, foi uma das suas intervenções aqui. Tem razão. E falámos um pouco sobre essa obra na ocasião e foi um primeiro arremedo. Salvo erro, foi por volta de 2006. Chegamos a esta altura, 2016, neste caso 2015, decidimos avançar com Portugal Dimensão Oculta. Dimensão Oculta em que sentido? Outros mundos, mundos paralelos, mundos de mistério, mundos de enigma, mundos encantados, mundos do sonho, seja, mas sobretudo a faces da história não contada, como dizia o caríssimo e saudoso amigo Juan Garcia Ateza, que lhe chamava La Intrahistória. La Intrahistória ou La História dos Decanos na Península Ibérica.
Isto é, dando sempre realce, antes de falecer, ele pediu a Leandro me manda coisas sobre Sagres. Bom, eu reuni uma série de material sobre um promontório de Sagres e quando lhe ia enviar o material, recebo a triste notícia da passagem à imortalidade do caríssimo Tiago. Ele foi dos raros autores, eu estou falando da Tiesa porque vai servir de trampolim para a questão portuguesa. Ele foi dos raros autores que soube dispor Portugal na comieira da Europa toda, como dizia Fernando Pessoa. E tinha um apreço enormíssimo por Portugal, ele falou-me de Sagres, como disse, mas também pediu coisas sobre Tomar, e andava perspectivando como poderia fazer um trabalho sobre Sintra. Porque realmente Sintra, por todos os que me conhecem ao longo destes decénios, tem sido o pombo, o palco, o centro da minha atuação. Sintra, diz a tradição, o Mário Rosso de Luna, também espanhol, o grande polígrafo espanhol, o homem do Ateneu de Madrid, dizia que Sintra é uma dama encantada, é um lugar Gina, um ponto Gina do planeta. Gina quer dizer genial, gênio, como se fosse uma criatura perspectivada à luz de uma superioridade mental, emocional, física e espiritual, que o dispunha num patamar superior à humanidade. Então dizia que Sintra, o Rosso de Luna, dizia que Sintra era um lugar de deuses. Gina, realmente neste sentido, eu tenho exercido esta atividade a partir deste tal ponto de Gina de Sintra. Os seus criptistas, os orientalistas chamam a Sintra calacista, sinchita, xista, bom, e colocam-na a Sintra como um dos patamares, como um dos polos, como um dos tubos arábicos enfim, como um dos chakras do mundo. Precisamente o quinto, a laringe, o verbo, o Espírito Santo, a mãe divina, a criação. E realmente Sintra foi o polo e foi o centro do romantismo português, como os senhores e senhores sabem. Sintra foi realmente tudo aquilo que a história conta desde Dom Afonso Henriques e foi dos poucos lugares em que o selo de Dom Afonso Henriques teve no selo rodado doação da Sintra por Dom Afonso Henriques à ordem do tempo na figura do Sr. Grão-Mestre do Albino Paes, a legenda Porto Grau, um Porto do Grau. O Grau, como Salvazeiro, a taça eucarística, a taça da salvação, enfim, expressiva da consciência superior, mental superior, expressiva do próprio Espírito Santo. E é por aqui que eu me insuflo, realmente dentro da tradição do Grau, Leeds, Grau, Sintra, Brasil. Foi nesta área geográfica, desde a primitiva Cuxa, ou Atlântida, a Sintra, e de Sintra às Lavras de Minas Gerais do Sul, no Brasil, que eu discorro nesta obra. Falo sobre o lado oculto, a chamada teosofia não falada do professor Henrique José de Sousa, fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, em 1928. O professor Henrique José de Sousa nasce em 15 de setembro de 1883 e falece na cidade de São Paulo em 9 de setembro de 1963. Falece por volta de 2:45 da manhã. Depois, no dia seguinte, faz-se a transladação dele para
de São Paulo para São Lourenço, onde se procedem às exéquias fúnebres, num templo que lá temos, consagrado ao Senhor das Idades, ao Cavaleiro das Idades, a Maitreya, o Senhor dos Três Mundos, o mesmíssimo Cristo Universal, e depois é sepultado no cemitério de São Lourenço, na mesma cidade. O professor Henrique José de Sousa sempre teve sempre um cantinho especial no seu peito por Portugal. Em 1989 ele veio a Portugal com uma moça muito bonita chamada Helena Iraci Gonçalves da Silva Neves, filha adotiva de um casal de barões, Henrique Álvaro Antunes da Silva Neves, e de uma baronesa, Helena da Silva Neves. Os barões da Silva Neves tinham casa em Goa, portanto, Índia Portuguesa, Assagamini é na parte velha de Goa, a caminho do Forte dos Três Reis Magos. Lá está, na antiga Rua das Flores, número 19, arcano 19, do Sol. E tinham casa em Lisboa, por detrás da Sé Patriarcal, na Rua do Barão. Não me refiro ao Barão de Alvito, mas o próprio Barão. A casa ainda lá está também, por detrás da Sé. Quando os moços vêm para Lisboa, o Barão recebe-os, porque o Barão também estava muito ligado ao mundo teatral. Recordo o nome de Palmira Bastos, por exemplo, e outros mais que conviveram com este episódio, com estes personagens de perto. E quando o Barão vai fazer à Bahia, o Henrique José de Sousa era baiano, vai fazer à Bahia o Barão a apresentação de uma peça teatral, chefiando de uma companhia teatral infantil, e essa peça teatral era Tintim por Tintim. Na Bahia, no Teatro São João, que arde por volta de 1921, o Teatro São João, agora está reconstruído, mas não tem nada a ver com antigamente, e a peça sobe à cena, é um êxito retumbante e é aí que o Henrique vai conhecer. Um dia faltou o tenor, um dia faltou o principal protagonista de um dos sketches, de uma das ráfagas principais da peça, que era a descida de Ulisses do céu, montado no carro de Apolo, etc. E havia uma Ulicipa, uma Helena de Troia, uma Helena da Agartha. E faltava Ulisses. E então, como o principal protagonista tinha falecido, perdido a voz, de repente, o Henrique José de Sousa, então bastante jovem, ainda estava com os 15 anos de idade. Eu faço isso. Eu já estava apaixonado pela Mexica, a tal de Helena, também da idade dele, e ele assistia às peças todas e sabia aquilo de cor e salteado, sabia as falas de cor e salteado. E vai fazer a peça, e aquilo então foi um êxito estrondoso. O maestro, Buchinho, saltou do fosso, do alçapão, e foi-lhe dar um beijo, e foi um abraço, temos aqui um artista. Bom, ele fez isso pela Helena. Ulisses para Lisboa, a Moaliza, a cidade sagrada. Os deuses estavam realmente tecendo uma teia que nem pouco se percebe. Dali, em frente a São Salvador da Bahia, uma ilha muito bonita, de areias de ouro. Hoje em dia está lá um templo nosso, da Sociedade Teosófica Brasileira, um templo obelisco com 33 metros de altura, consagrado à deusa mãe, que nós chamamos Alamirá, os olhos do céu, o olhar celeste, o olhar divino.
E eles realmente deram-se tão bem, e o Henrique vem para Portugal, vai para Itaparica com a moça, e lá se dão um idílio de amores. Uma cantora dos anos 30 em Lisboa, coeva desta peça, uma tal Helena Neves, tinha uma canção nos anos 30 que Lisboa trauteava, que era Cinzas. Cinzas tinha uma parte, tem uma parte que diz assim: cinzas da fogueira de um grande amor, envolto na lenda e na saudade que o tempo esqueceu. Ela sabia que realmente Henrique e Helena se tinham dado um consórcio de amor naquela ilha, e físico, espiritual, etc. Sim, mas físico também. Eles estavam apaixonados muito pelo outro, eram jovens, e chegou finalmente a hora da partida para Lisboa. Na hora da partida para Lisboa, o pai de Henrique José de Sousa, o comendador Honorato de Sousa, e a sua mãe, Elisa Guerra Junqueiro, aparentada do poeta português Guerra Junqueiro, ela catolicíssima, ele um homem prático, com algumas proximidades já ao nascente e já constituído, porque desde 1822 que está constituído Grande Oriente do Brasil, portanto um homem negócios, um comendador, ligado à Ordem da Rosa, ligado à Ordem do Cruzeiro do Sul, fundado pelo Guatiborzinho, o imperador Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal. E a moça vem para Lisboa e ele diz: está bem, tu vais e eu também vou. E ele foge de casa e vem para Lisboa. A caminho, sabe os deuses de onde. Ele chega a Lisboa, protegido pelo barão, pela baronesa, e há aqui um idílio de amor, o idílio de amor continua, prossegue, vão a São Lourenço de Anciães, vão a Sintra, passeiam pelos arrabaldes da cidade, passeiam pela cidade e estão aqui cerca de 17 dias em Portugal. Nisto, naquele cruzamento na Baixa de Lisboa, da Rua Augusta, atravessar pela Rua da Conceição que sobe para a Sé, para a Estrela da Sé, velha taberna, possivelmente antiga propriedade do barão ou de alguém ligado a ele, num dia de julho de 1899, uma carruagem desbregada, puxada por fogosos cavalos negros, melhor dito, a carruagem que trazia um jovem casal para a casa do barão vinha descendo a Rua da Conceição, em direção à Sé, assim é que é, e nesse dito cruzamento saltaram-lhe 5 emergulhos ao caminho, atiraram um pó negro aos cavalos, as bestas assustaram-se, saíram desbregadas, a caleche voltou-se e Henrique e Helena caíram da carruagem e ela sofreu um acidente mortal, aparentemente mortal. O Henrique saiu com algumas escoriações. Aqui termina a ligação, o amor interrompido entre Henrique e Helena na Rua Augusta, nesse dia fatídico de julho de 1899. Mais tarde, ele nunca mais viu a moça. Henrique ainda esteve aqui por Lisboa alguns dias e depois seguiu o caminho. Foi para o Cairo, do Cairo seguiu para Ormuz, para o mar de Ormuz, foi a Goa e de Goa seguiu para o norte da Índia e foi por aí.
É muito interessante ver isto, dizer isto pelo seguinte. É que no século XII, nos meados do século XII, aquilo que é considerado, e é um facto, o nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, junto às margens do rio Tuma, na aldeia de São Lourenço dos Anciães, junto ao castelo de São Salvador do Mundo, que foi a primeira comenda templária no país, portanto, atrás dos montes, ali para a Carraseta de Anciães, o Dom Afonso Henriques funda, juntamente com os melhores, os melhores ou os maiores da época, espiritual e humanamente, uma ordem fechada, secreta, chamada Ordem de Maris, que a literatura arábiga conhece como a Ordem dos Marites. Marites ou Iluminados, os tais livros de que falava o Mário Roselino. Esta Ordem de Maris esteve no escrínio, esteve na base. Eram assim como que os seus preclaros membros, dignitários, tributários, templários do culto de Melquisedeque ou do Rei do Mundo. Constituíram-se uma espécie de mestres secretos da Ordem do Templo. A Ordem do Templo como um trabalho de guerreiro tributário e como mestres secretos da Ordem de São Bento de Avis. A Ordem de Avis, a Ordem de São Bento, com um trabalho mais sacerdotal, mais templário. Na retaguarda, esta ordem secreta que dirige os destinos de Portugal e do mundo a partir realmente deste mesmo rio. É curioso, sabedor disto, por aqueles que o levaram a São Lourenço das Anciães, a ele e a Helena, em 1899, que ele tenha passado por uma terra onde se constituiu uma ordem de titular a qualquer nível genuinamente portuguesa, secreta. É aquilo que se conhece na literatura neobeja, etc., como a fraternidade secreta portuguesa, a fraternidade espiritual portuguesa, etc. Bom, é por aqui que eu vou contando histórias não contadas de sonho, mas também contando a história, a intra-história, correlacionada à teosofia ou sabedoria divina, como iniciada por Helena Petrovna Blavatsky, seguida por Mário Rose Luna e, finalmente, apurada e desenvolvida por Henrique José de Sousa, em textual que, por norma, não é público. Mas é um novo milénio, é um novo período e garanto aos senhores que eu tenho dito, ainda não disse um claro concreto, porque há coisas que eu só digo por boca ouvido. Mas está aqui. Até escreve isto, é a altura, é a hora. Também para limar certas arestas. Porque há uma obra feita, há um trabalho feito, e depois há uns prodigiosos e engenhosos que, macaqueando uma obra divina, sem pertencerem à mesma, a nenhum título, vão põem-se a improvisar umas coisas, mas isso é por esse motivo, e por este motivo de ser uma obra destinada a todos, é que eu escrevi sobre o que seja Portugal de dimensão oculta, perspectivado num ângulo teosófico, sobretudo pelo que disse e escreveu em reservado, mas também em público, o professor Henrique José de Sousa, como disse, nascido em 1883, falecido em 1963, brasileiro de ascendência portuguesa, é o motivo central deste livro, Portugal, Dimensão Oculta, onde, passo a passo, tema a tema, apresento uma visão nova para muitos, diferente para alguns,
do que seja o nosso país em sua essência última, onde deuses e homens, com aspirações divinas, se entrecruzam neste sonho pátrio desde a mais profunda noite dos tempos, deixando sinais e ensinamentos em obras as mais diversas, agora evocadas para a memória e a eventual realização superior dos presentes e vindouros. Da Atlântida a Portugal, de Sintra à Europa, cabeça toda, Portugal, cabeça toda da Europa, como dizia o Fernando Pessoa. Da Europa à América do Sul, propriamente ao Brasil, o país do imperador fenício, deposto da Aldezir ou Badezir, mas também o país das brasas do fogo sagrado, Ani. É um vilariano desvelado neste livro, dado à luz em tempo de um novo ciclo da humanidade, o ciclo do Espírito Santo, que somos todos, se não fosse a humanidade, o corpo do mesmo Espírito Santo. Nos 20 capítulos da obra, o julgamento, arcano 20, encerram-se informações novas, como disse, novas para muitos, ensinamentos novos para alguns, para todo o efeito, oferecidas ao eleitorado geral, sobretudo aos partícipes do mundo da chamada tradição iniciática das idades, onde o divino e o humano participam na mais equitativa medida. Obra que escrevi como dedicação mental e sentimento de entrega. De outra maneira, não sei de errado, mas estou aqui para não sei o que quis fazer, estou aqui para uma entrega, com igual sentimento e advertência de desassombro, entrego-a à cuidado dos leitores, dos que vierem a prosseguir a obra, e não precisa uma obra com um preço super acima, com o desejo de que seja virtuosa às suas mais secretas aspirações. Foi assim que escrevi o livro. E está muito interessante. O Dr. Mandino pediu que eu falasse um pouco sobre o que se perspectiva para Portugal neste tempo livre. E à luz das profecias, eu não sou profeta, porque de profetas mancos e de falsos messias está o mundo cheio. Mas podemos seguir uma lógica matemática, uma matemática superior, porque, como dizia Pitágoras, no meu colégio não entra ninguém que não saiba geometria e matemática e música. E Platão repetiu, dizendo em grego, gnosis seiouantis. Gnosis seiouantis que significa conhece-te a ti mesmo. Jesus dizia, Joshua ben Pandira, o Cristo dizia, conhece-te a ti mesmo e te integrarás em Deus, palavras sobre palavras minhas e outras mais. O ano de 2016 é dos mais significativos nos períodos dos ciclos de 36 anos, segundo a astrologia caldeiana. Esses chamados ciclos astrológicos constituem-se circuitos entre os 7 tattvas. Circuitos entre os 7 tattvas e os 7 planetas. Vejam lá. 7 tattvas ou estados de vibração sutil da matéria. Ou chamados elementos naturais. Os elementos naturais, segundo a classificação dos antigos, terra, que equivale em sânscrito a Prithvi, tattva, elemento terra. Apas, tattva, elemento água.
Tejas Tattva, elemento fogo. Vayu Tattva, elemento ar. Akasha Tattva, elemento éter. Anupadaka Tattva, elemento subatômico. Adi Tattva, elemento atômico. E os 7 planetas, a correlação entre estes tattvas, os elementos naturais, e os 7 planetas. Por ordem, para a Terra, Sol, Lua, Água, Marte para Fogo, Saturno para Ar, Vênus para Éter, Mercúrio para subatômico e Júpiter para atômico. Curioso, Júpiter, que é o planeta reitor da Península Ibérica e com destaque especial para Portugal. É Júpiter, é sob a égide de Júpiter que Sinta, a mansão dos deuses, está. Isto corresponde aos 7 dias da semana. Segunda-feira, a semana começa no primeiro dia, claro. Dominis, dia domingo, dia do sol. Segunda-feira, lunes dia, lua. Terça-feira, martes dia, Marte. Quarta-feira, Mercúrio dia, Mercúrio. Quinta-feira, Jove dia, Júpiter. Sexta-feira, Vênus dia, Vênus. Sábado, portanto, sábado, Saturno, sábado, dia do Sabá, da festa da luz, como é, ou Shabá, como se diz em hebraico. Shabá Al-Rai. Também diz Sabonai, Senhor, em vez de se pronunciar as 4 sílabas sagradas da palavra perdida, que se tornou palavra substituída pelo mesmo Adonai. Bom, portanto, chamados ciclos astrológicos constituem-se, como dissemos, de circuitos entre os 7 tattvas e os 7 planetas, sendo cada ciclo regido por um desses durante um período de 36 anos. Segundo a astrologia caldaica, introduzida no Ocidente por Cornélio Agripa, por John Dee e outros, mas cuja maior difusão se deve ao Conde Saint-Germain no século XVIII, Lorenzo Paolo Noviciani, aliás, homem que veio do Oriente para o Ocidente e foi, inclusive, um dos fundadores da Maçonaria Universal, juntamente com o seu irmão espiritual, Alexandre de Cagliostro. Cagliostro vem da fraternidade de Luxor, no Egito, e São Germano vem da fraternidade de Caleg, no centro da Líbia. Ora, esse é o número, como dissemos, dos 7 planetas multiplicados por 5, que expressa o valor das tais forças subtis em função na atualidade, acrescido de mais um, em semente e duplo, como seja a Nupadaka Tattva contendo a Aditattva. E isto é uma grande relação. Nós sabemos que os 5 elementos naturais da Terra ou éter são aqueles manifestados, mas há em potência, em latência, mais 2 elementos que o éter contém em si, como, portanto, 2 princípios que um dia germinarão no homem futuro. O subatômico e o atômico. Assim é mais fácil. Portanto, nós já desenvolvemos um estado físico, ósseo, um estado líquido, sanguíneo, um estado fogoso, nervoso, já desenvolvemos um estado aéreo, já desenvolvemos uma condição
digamos, metafísica, espiritual, de um cognócio, de um abstrato. Falta o resto. O intuício, a intuição e animo spiritus, o sopro de Deus. Isso vai se desenvolvendo, porque a escada de Jacó faz-se gradualmente, passo a passo. Por isso existem ordens iniciáticas de grande valia, que encaminham os seus membros passo a passo, degrau a degrau, com reconhecimento tradicional. Porque não basta ir ao notário e assinar uma coisa e é uma ordem iniciática verdadeira, só porque foi ao notário. Se ao notário vai qualquer um. É preciso estar muito cego para não perceber. O ciclo astrológico triparte-se em pequeno, médio e grande ciclos. Cada planeta rege por um ano. O pequeno ciclo, 365 dias do ano. Os 7 planetas, cada planeta por um ano, 7 por 7 anos. O médio, portanto, os 7 planetas por 7 anos, o médio ciclo. E por 36 anos, o grande ciclo. Com isso, verifica-se atualmente, está-se no grande ciclo do Sol, iniciado em 1981, e que terminará em 20-21 de março deste ano de 2016, que é quando começa a primavera, o chamado pelo Carneiro, etc., o chamado Novo Ano Astrológico. O ciclo anterior foi o da Lua, que começou em 1945 e terminou em 1980. Antes desse foi o de Marte, começado em 1911 e terminado em 1944. E em 1945 acaba a guerra. Entre 1911 e 1944 tivemos 2 guerras mundiais. O ciclo de Marte, que como no seu aspecto superior, Marte é bondade, rege a linha política, a ética política. No seu aspecto inferior é beligerante, influi gravemente, sobretudo, o que tem a ver com o atrito, com o combate, enfim, guerreiro. Guerreiro no sentido beligerante. Onde, antes de tudo mais, como dizia Paracelso, os astros inclinam, mas não designam. Isto é, o destino de cada um não está nos horóscopos, nem aqui nem lá. O destino de cada um somos nós que o fazemos. Podem dar linhas gerais. Não é fazer como os orientais. É o karma, olha, está ali um tipo a afogar-se. Ai, não, então é o karma. É o problema dele, não. Joga essa mão. É karma que não vou ajudar. Karma quer dizer ação. Não sei onde é que vão buscar estas ideias. Já em uma ocasião em Srinagar, havia para lá um desgraçado do sadhu, ninguém dava nada porque era pária. Estava abaixo de Subra. Era a casta subabaixo. Ele é que ajuda o homem. Enfim. É por isso que a teosofia é mãe de todos os saberes, porque oferece um pensamento superior às leis da vida e oferece um sentimento de amor por todas as criaturas, independentemente de fronteiras, seja lá o Brasil, seja lá a Índia, seja lá o que é. Todos somos iguais, todos somos humanos, todos somos divinamente humanos desde que queiramos, porque a essência divina alimenta a todos. Bom, mas dizíamos, antes deste, do da Lua, foi o ciclo de Marte, começado em 1911 e terminado em 1944. Deve-se frisar que o ciclo astrológico de 36 anos é apenas um entre tantos outros que marcam o tempo no nosso planeta. Desde o ciclo horário,
horas, 60 minutos, os segundos, ao ciclo do apex solar que rege o nosso universo, o tempo do nosso universo. Pois bem, neste ano 2016, o Sol cederá lugar a Saturno, cuja influência subtil dominará até cerca de 2042. Saturno, que os astrólogos hindus chamam Shani, é o planeta afim à constelação do Aquário e também do Capricórnio. Esta constelação, assinalando a do Capricórnio, assinalando a hierarquia primordial dos senhores de Saturno, os chamados Kumaras, figurados caprinos, porque tal e qual como os caprinos estão no topo da árvore da iniciação, estão no topo da montanha da iniciação, no ponto mais alto. Corresponde à hierarquia dos Asuras, como se diz no Oriente, ou aqui no Ocidente, os arqueus, os senhores da mente, os senhores de Saturno. É por isso que Saturno é também considerado como planeta o avô do universo, sendo o Sol o pai do universo, porque é o planeta mais antigo. Por ser o mais antigo e onde se deu, dentro da sua órbita, a primeira manifestação divina, chamada Manvantara ou cadeia planetária, a primeira manifestação divina, onde a Terra se começou a constituir dentro da órbita de Saturno, ou melhor, dentro do espaço onde mais ou menos Saturno hoje está, tudo está em movimento. Depois a segunda manifestação, o Sol, a manifestação solar, a segunda manifestação divina, a Terra andou ali nas cercanias do Sol, depois continuou a deslocar-se, vem uma terceira manifestação divina, a Terra ocupava então o lugar que hoje é ocupado pelo seu satélite, a Lua, e finalmente a quarta manifestação divina atual, que é a Terra, no espaço em que está, a caminho de ocupar o espaço que hoje é ocupado por Vênus. A quinta manifestação divina ou cadeia planetária. Portanto, ora, se Saturno é o planeta mais antigo do universo, em que estamos, então, se ele como, entre aspas, avô, então ficando o pai para a segunda manifestação divina, a solar, e a mãe para a terceira manifestação divina, a lunar. Aqui temos pai e mãe. De maneira que na atual cadeia planetária, Manvantara, período planetário, o nome a quarta manifestação divina é a do Filho, a Terra, a da humanidade, é a evolução. Por isso a gente falamos na concórdia universal, todos são filhos de um mesmo Pai, o absoluto, o oitavo logo, o Paramatma, o que queremos chamar a divindade sem nome e sem forma, além de todas, mais além de todas as divindades. A essência divina que rege o universo. O supremo arquiteto do universo é a sua expressão inferior, sendo ele mesmo. De maneira que a atual quarta manifestação divina é do Filho, a Terra, já neste ano de 2016, começando a ser compassada ou regida por Saturno, significando isto que a hierarquia mais elevada dos Asuras Olímpicos irá ter maior proximidade à hierarquia criadora menos elevada ou ainda em formação, a humana ou dos Jivas, vida e energia, que é o que é dizer Jiva. Esta proximidade dos deuses mais elevados aos homens significa uma humanização do divino e uma divinização do humano. O homem
transformar a sua vida, energia em vida consciência, o seu Jiva em Jivatma. Jiva, energia, e Atma, espírito. Vida consciência. Esta é a meta da iniciação. Esta é a proposta de 2016. Isto mesmo acaba por estar refletido na soma e redução de 2 mais 0 mais 1 mais 6 igual a 9, que é o número cabalístico de Adão, ou Adão, que significa o homem, que sendo tríplice comporta, isto é, 3, ojas, bíris e fleuma, tríplice como alma, 3, fleuma, emoção e pensamento, e tríplice como espírito, 3, pensamento, intuição e essência, ou 3 vezes 3, o que indicia que este ano poderá muito bem ser, a partir de março, desde que o homem queira. Este é a proposta. Poderá muito bem ser. Não poderemos dizer, não poderei dizer que vai ser. O destino está nas palmas das mãos de cada um. Está em cada um. O que dizia que este ano poderá muito bem ser, a partir de março, marcado por eventos da maior transcendência, capazes de aproximar o homem da sua essência última e com isso firmando ainda mais a solução final do bem da humanidade. A concórdia universal, a sinarquia, a fraternidade entre os povos. O homem hoje está sofrendo o problema da política, o problema da economia, o problema disto, daquele outro. Pois, mas o problema não está fora, está dentro. O homem anda se encontrando. Porquê que há tantos charlatões com tanto sucesso? É muito simples, meus senhores. É muito simples. Porque as pessoas andam à procura de uma bengala, andam à procura de alguém que as ajude, as guie. Porque lá, bem no fundo, um homem sem ideal, um homem no sentido de humanidade, um homem, uma mulher sem ideal, é como um invertebrado. O ideal rege a evolução, o ideal rege o encaminhar humano. O homem sem ideal é como um invertebrado. Os finórios de praça pública sabem disto e aproveitam-se. Mas eles também são homens sem ideais. Porque a sua espiritualidade não é espiritualidade, é psiquismo, quanto muito. Convertida ou posta ao serviço do comercialismo. Por isso, como dizia o Cristo no final dos tempos, isto é do ciclo que rege a vida universal, e é neste final de ciclo que estamos. Muitos falarão em meu nome, mas não serão por mim. Tomai providência, dizia, porque muitos são os lobos travestidos de cordeiros. Portanto, a solução final do bem da humanidade, a concórdia universal. Sem esta concórdia universal, ficará somente o valor 16 do ano e respectivo arcano lunar, que caracterizou o arcano 16, que caracterizou a raça anterior, a raça mãe Atlante, a da torre, o arcano da torre tombada, cuja dramática expressão máxima revelou-se pela respectiva tragédia da Atlântida, que marcou o final dessa raça-mãe, nos inícios do Quaternário, que teve o seu auge, nas eras geológicas, secundária, terciária e início da Quaternária. O arcano 16 assinala também os 2 reis que tombaram do mundo celeste. O arcano 16 é figurado por uma torre, de onde se despeiam dois personagens, um coroado e outro descoroado. Os 2 reis que tombaram do mundo celeste.
O mundo celeste é o segundo trono, o segundo logo. No início desta quarta manifestação divina ou cadeia planetária, como disse, um descoroado como caído na geração humana e um descoroado como auxiliar daquele. Os mesmos Epimeteu e Prometeu da mitologia grega, ou segundo a linguagem teúrgica, Acbel e Luzbel, luzeiros corporificados, planetários, ao revelarem-se nesta Terra. Tudo isso resultante da revolta no trono e consequente queda dos anjos ou ássuras revoltados no mundo terrestre, acabando por ligar-se neste mesmo mundo terrestre à geração pelo sexo. Daí que no tarô sacerdotal de Agartha, revelado pelo professor Henrique José de Sousa, JHS, como é conhecido por teúrgicos e teósofos, o venerável mestre JHS, o ano 2016 também equivaler aos arcanos a superação, arcano 9, da rebeldia, arcano 16, para que haja a divina expansão, a expansão de Deus, arcano 2. Esta é enunciada pelo ser superior chamado Akgos, o profeta de Deus, como dizia em Manaus, o profeta ou sacerdote de Deus, precisamente sob a influência de Saturno, Aquário. Por tudo isso, o primeiro ritual deste ano, da Ordem do Santo Grau, deste ano 2016, realizou-se exatamente em São Saturnino, Saturno, da Serra Sagrada de Sintra, sob a égide da 7ª linha do novo Pramanta ou ciclo, linha que é de Saturno, os raios da sublimação do trono de Deus caracteriza-se pela ação da teurgia como obra divina e da taumaturgia como medicina universal. Esta que é, em última instância, a da transformação da pedra bruta em pedra polida, do homem profano em homem espiritual, do desavindo em avindo coletivo, como seja, repito, a concórdia universal dos povos. Esta é a verdadeira mensagem subjacente ao ano iniciado de 2016. Realizá-la, meus senhores e minhas senhoras, como sempre, depende do esforço de boa vontade de um e de todos. Deixo à vossa consideração, deixo ao vosso apreço também esta obra, Portugal Dimensão Oculta. Com tudo isto, resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigado e muito obrigado também a todo mundo. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer e oferecer-lhe uma caneta da tertúlia para tomar nota das perguntas que porventura lhe façam. Eu tinha, se me permitem, contrariamente ao que é o costume, eu iria começar com uma questão. Uma, certamente por desatenção minha, ao aplicar o período dos 36 anos, que nos disse que teria começado no passado recente, em 1911, e teria acabado em 1944, eu aí fiquei preocupado porque não entraria na escola de Pitágoras, porque não era capaz de somar 1911 com 36 para me dar 1944. Provavelmente foi desatenção minha. A outra questão, que é mais vasta, e está no âmago, é, sim senhor, chegamos a 2016 e dá-se uma conjugação
em que vai haver um momento de viragem. Esse momento de viragem vai trazer um novo advento, digamos assim, que depende dos homens. Quando se chega a esta expressão, depende dos homens, ok, quando se chega a esta questão, depende dos homens, aí a questão é a mesma, a subquestão. Mas que homens? Que homens? O que é que cada um de nós, poderá, de uma maneira útil, contribuir para esse advento, atendendo a que não há uma sociedade, há várias, desde o Extremo Oriente até o Ocidente, passando por África e o Norte da América e tudo isso, e há imensas forças contraditórias, quer dizer, o que é que um mortal ser humano Pode fazer. como nós pode fazer e se pode fazer como, com quem deve fazer. Mas isto é uma pergunta introdutória, porque eu gostava era que os nossos... Passa lá e as continhas a ver se pode ser. Ora, estamos em 1911. Encontro em baixo a Lua em 46, mas não encontro 44. Devo estar aqui tosca. Não é? 1911. Encontro a Lua em 46. Encontro o Sol em 1941. Mas não encontro 44. Bem, mas isto é um pormenor aritmético. Que certamente... Olha, está aqui. Está aqui Marte. Por ser regido por Marte, é isso? É, exato. Pronto. Também não é 36 em termos de ciclo. Contando com os planetas todos. Sim. Pronto, eu estava a fazer simplisticamente. Em 1911, Não, eu estive... estava-me a sentir perdido. O planeta maior é Marte. Ok, já cheguei lá. O planeta maior é Marte. Certo. Mas, dentro dos 7 Marte marca aquele. Mas, os ciclos passam por todos os planetas. Digamos que é Sol em Marte, Lua em Marte, Saturno em Marte, vai por aí. Ok. Ok. Bom, mas... Não, é de 1911, é mesmo 33 anos. Não, o ciclo é de 36. Sim, isso eu percebi. Pronto. Eu já tinha feito essas contas também, não me Pronto, exatamente. A explicação é que não se pode ver de uma forma simplesmente aritmética, mas sendo o planeta regente Marte, Sim. o ciclo termina, iniciado em 1911, terminará em 1944. É isto? Sim. Então são 33 anos. Sim, neste caso seriam 33 anos. Pronto. Prolonga-se 3 anos pelo ciclo seguinte. Todos eles têm um prolongamento de 3 anos pelo ciclo seguinte. Para ligar o passado ao presente. Aliás, há... Todos eles prolongam, porque tem que haver uma ligação. Sim, é de todas as... Esta tabela é a tabela de São Germano. Ok. Não é minha. Em todas... Não é minha. Em todos os ciclos económicos e outros, há sempre um fenómeno do overlapping, considerando como overlapping a superposição parcial de um ciclo sobre o outro. Quer dizer, há sempre um período de deslizamento ou zona cinzenta. Provavelmente, o aspecto mais marcante terá terminado em 44, a guerra, aliás, só acabou em 45, e a paz, verdadeiramente, para mim, começou em 47, com as Nações Unidas, e depois em 48 com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Portanto, há aí um deslizar, mas enfim, eu não queria monopolizar, vamos pedir as perguntas. É como a idade, mas eu queria dizer alguma coisa que eu não me esqueço. Primeiro de tudo, a tabela do ciclo astrológico, que está aqui no livro, quando nós falamos nesta história de 2012, vamos para aí fora. A tabela não é minha. Aliás, bem pouco é meu, porque eu dou testemunho aos maiores. A tabela é do São Germano, que foi o maior divulgador da astrologia calmante. A outra, a questão do, ainda nesta tabela, dos ciclos de 36 anos. Quando termina um ciclo, quando um ciclo termina e começa o outro, e o outro começa, ainda se fazem sentir os efeitos do passado. Juntem sempre 3. Porquê 3? Um para o corpo, outro para a psique e outro para a mente. Nós, no período
Nós, no passado, na quarta manifestação divina, na terceira manifestação divina, na cadeia lunar, passámos por um estado semelhante ao que hoje é o animal. E há deuses, há mestres perfeitos como um ser chamado Baal-Borbe que diz: homem ou homem dos animais ainda tens os pelos. O que é muito interessante. Portanto, ainda há uma influência do passado. Em relação a como é que nós podemos transformar podemos pessoalmente transformar uma sociedade para uma posição melhor humana, política, espiritual, económica, etc. Vamos ser messias no meio de uma sociedade mundial multicultural. Não, vamos dando o nosso pequeno contributo. A partir de onde? Da família. Sem família não há sociedade. As famílias têm problema. A família, os valores, são coisas do passado. Não, há coisas imorredoras. Um jovem nunca poderá saber mais que um idoso. Bom, a não ser que, não poderá saber mais no sentido de experiência de vida. E esta experiência de vida não passa só por o pai ter a quarta classe e o filho ser um académico de número, porque o filho sabe muita coisa da academia, mas não tem a experiência de vida. Ele diz pai e diz mãe. Portanto, a transformação da sociedade passa pela família. Começa na família e acabará numa família maior, que é a humana, respeitando as idiosincrasias de cada país. Por exemplo, nós portugueses temos o nosso modo de ser. Dentro de Portugal, deste nosso modo de ser, de maneira alguma, o modo de ser do minhoto é igual ao do algarvio. Mas, do Minho ao Algarve, há algo que os une. A noção de pátria, a noção de comunidade unida pela língua, pelo espírito de rácico, direi assim. Passamos para o outro lado da fronteira, para a Espanha, muda tudo. Então, vamos arranjar os velhos, arranjar problemas com os velhos inimigos de estimação, que são os espanhóis. De Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Quando diz, os espanhóis respeitam-nos e nós respeitamos os espanhóis. Tem a sua cultura própria. Tem toda uma cultura arábica, toda uma cultura andaluza, tem uma cultura extremenha, tem uma cultura, aquela cultura do Oviedo asturiana, tem toda uma mitologia catalã. E depois há um todo que é a Península Ibérica. E pegando neste todo da Península Ibérica podemos transportar para a humanidade. Os portugueses, Dr. Mandinho, quando chegaram ao Oriente, no século XV, chegam à Índia, o Vasco da Gama chega à Índia em 1428. 1494, 1494. E 8. 98. Desembarque em 98. Sim, sabe? 1428. Ora bem, quando o Vasco da Gama lá chega, aquela marujada, aquela gente toda, com os padres franciscanos, etc. Então, como é que ele consegue impor-se e levar a coisa, enfim, ao seu moinho? Por uma concórdia, por uma diplomacia, por um respeito. Todos aqueles que foram em missões para o Oriente e não respeitaram as religiões alheias, deram-se mal. Vitor, eu peço desculpa, mas queria que registasse inscrições na assistência, porque senão depois eu sou crucificado. E dizem-me que eu não vos dei a palavra. Tá bem. Vamos só fazer isso, está bem? Vamos. Ora, primeira fila temos o João, segunda fila, terceira fila, o Carlos, na primeira fila ainda, terceira fila, quarta fila, Salete, não? Temos, portanto, duas inscrições. O João Fernandes e o Carlos Garrido.
vamos ouvi-los e depois integrar o resto da sua Tudo bem, exposição da resposta. se me permite. Bom, o João levantou o dedo em primeiro lugar, portanto fala o João, depois fala o Carlos. Pois, muito boa tarde. Eu gostei mesmo de ouvir as suas palavras, dentro de uma teoria mais rosa que luciana, e gostaria de pôr esta questão. No avanço de vários países, Portugal está avançado arcanicamente no arcano 17, e ainda bem que assim é em relação à estrela, porque de facto ao fim de 17 reis isto caiu, vieram os espanhóis, ao fim de mais 17 reis isto caiu, veio a República, e o Cavaco Silva não deixa de ser o 17º presidente, em que o cardeal é o 17º cardeal. Portanto, quer dizer que dentro desta estrutura arcânica 17 avançada em relação ao rumo da Rosa dos Ventos de 32, ou 16 vezes 2, queria impor a seguinte questão. Sendo chácara de Portugal a Melriça o tão loto das 1000 pétalas, não Sintra, que eu não concordo com o Chico nessa sua apreciação, mas sim, a Melriça está a geratriz da Serra dos Jerez, que passa pelo centro geodésico de Portugal, a Melriça, que no seu nome quer dizer 1000 raios, ou seja, esse lote das 1000 pétalas de Buda. Acha que se nós iniciarmos os mestres, e ligando os livros que tem aí, se iniciássemos os mestres na Serra, não, melhor, no Monte da Melriça, isto não andava mais depressa. Era só isso. Iniciar os mestres? Os mestres, aqueles que a gente sabe, não estou a falar dos mestres, aqueles normais, aqueles que falou, porque de facto, eu não quis aqui estar a acrescentar muito, mas quando diz que a decisão está na mão dos humanos, a decisão está mais nos vigilantes da Terra do que nos humanos. E nesses vigilantes da Terra que se gerem o acompanhamento disto, eles por sua vez também sabem como é que influenciam os humanos. Ou seja, quando nós falamos do António Costas, para ter um exemplo prático, e não nos esqueçamos que o Costa Cabral, no dia 26 de novembro, por quase coincide com o lançamento do seu livro, no dia 26 de novembro, quando toma posse na parte monárquica, e depois o Afonso Costa, Gomes da Costa, o Costa Gomes, o António Costa, tudo isto se insere dentro de uma matriz que não é humana. Ou seja, os homens são humanos. Agora, que eles lá pois, são os vigilantes da Terra. Era esta a minha opinião. Quer a pergunta do Carlos? Eu Ou vou quer ser muito responder? rápido. Eu vou ser muito rápido. Arcano 17. É o arcano de Portugal, no Alja Engana, falou bastante disso, e tem uma mais-valia nesta matemática. Aliás, o arcano 17 está representado no tríptico do Gonçalo das Janelas Verdes, em que o soberano do universo, o Pesero a São Vicente, a Pesero a Santa Catarina, o Pesero isto, o Pesero aquilo, que nada mais é que o Preste João, ou o Barulho de Lápis Aberto, com o livro, aberto pela Igreja de São João, e com o vácuo da autoridade espiritual. Sim, arcano 17. O arcano da Atlântida foi o 16, o 17 só pode ser o de Portugal, segundo a tradição iniciática dos idades. O Janês é um dos subchakras de Portugal. Só quem não conhece a portela do homem, e são dentro da porta aberta e aqueles negócios que ali. Em relação a Sintra, a tomar Sintra e Sagres, formando um triângulo místico, em relação a Sintra, não sou eu que digo, é tradição. É tradição. E são os mestres maiores da grande fraternidade branca, os superiores incógnitos, os adeptos perfeitos, os Mahatmas, os Nirmanakayas, os mestres de sabedoria e de amor, que realmente podem nortear a humanidade para um estado de civilização mais adiantado, justo e perfeito, matematicamente justo e perfeito, desde que a mesma humanidade se predisponha a isso. Todos os incidentes da história, desde o Costa Cabral até ao atual Presidente da República, têm a sua causalidade. Não há efeito sem causa. É preciso saber entender. Claro, por exemplo, quando se fala nos irmãos maiores da Rosa Cruz, seja ela da escola de Oceanside do Mike Sandel, que é que pertence, não é verdade? Seja
Pronto. Como vê, estou a ver. Faço de conta que não vejo. Outra coisa. Seja dos irmãos maiores da humanidade, da fraternidade Rosa Cruz. Seja os irmãos maiores Rosa Cruz. O que é um Rosa Cruz? O Rosa Cruz é o iluminado. É aquele que despertou Cristo em si, a sua essência divina, o seu Buda. Neste caso, no contexto ocidental, é Cristo. É a rosa florida. É a rosa que os Julianos traz para o infante. Rosas de Santa Maria. Rosas de Cristo. Para serem plantadas no altar de Santa Maria. Rosas de quem cruza o bujador. Rosas de quem vai mais além. A rosa na cruz da personalidade. Personalidade alinhada, integrada com o ser divino. Portanto, a maçonaria do século XVIII chama-lhe superius incógnitos o Mozart. O Mozart, o autor da célebre flauta mágica, teve como mestre Cagliostro, e Cagliostro e Mozart tiveram como mestre um superior incógnito, quem eles chamavam Rotan, aquele que faz mover a roda da vida. São Germano, com outros nomes. Um Âssora perfeito, ou um homem representativo perfeito, como lhe chamava Mário Mussolini. Portugal é assim, como diz a velha profecia de Sintra. Quem nasce em Portugal é por missão ou por castigo. Pois que o castigo, o karma, se transforma em dharma, em missão. A missão que começa no lar, que podemos irradiar a todos os polos da Terra, que podemos irradiar a toda a humanidade, respeitando as idiosincrasias. Eu adoro cozida à portuguesa, e outro dizer, mas não faço dessa porcaria. Para um é porcaria, mas para outro é bom. Então vamos respeitar a coisa. Só assim se conseguirá. A minha religião, o meu partido, o meu clube é melhor que o teu. Pronto, está tudo escangalhado. A religião, o partido, o clube desportivo, não é? São constituídos de seres humanos. Portanto, tudo vale. É preciso chegar a um consenso, a uma harmonia. Daí a concórdia. Pela razão. Qual é a outra, doutor? Agora será o Carlos Garrido que está à sua frente. É uma pergunta muito simples. A dimensão oculta, para a oculta. Deixa eu agora visto, não é? As minhas fontes de informação, quais são? O ENET, já dados, foi em Portugal, para relacionar isso, parte teórica, bons autores, são os barbeiros, não é? Agora, quais são as fontes de informação? A minha fonte de As fontes informação. de oculto, como é que foi ocultar às caras? Como é que foi desocultar? Como é que isto também se faz investigação do seu campo? Eu não consegui, há uma coisa que eu consegui acompanhar, com atenção, nem sempre consegui acompanhar tudo. Não é? Quais são os tipos de fontes de informação que usas? É a minha curiosidade. Extraordinário. Eu devia ter falado nisso e não falei. Toda a razão e até lhe agradeço muito. Eu poderia dizer assim como, vou dizer aquilo que nunca se diz em público. Eu copiei isto tudo. Eu fui aos outros também. Qual copy-paste? É a especialidade de muita gente. É tesoura, corta e come. Mas sabe que o tema da nossa tertúlia é o oculto às claras. Há 15 anos que é descoberto. Por isso é que estamos aqui. E ainda por cima convida um descarado como ele. Agora, com todos os pagadinhos documentais. Então vamos a isto. Tenho toda a razão, me agradeço. Eu comecei na Sociedade Teosófica Brasileira, hoje chama-se Eubiose. Vim para aí fora. Em 1978 ajudei a fundar a Comunidade Teúrgica Portuguesa, que vem de 78 até este momento. O meu percurso dentro da teosofia do professor Henrique José de Sousa, brasileiro, de ascendência portuguesa, daí a relação, tem sido a mesma que eu tenho trazido aqui, tenho levado a outros países e vai ser assim até ao fim.
encontrei o meu caminho. O meu é bom, os outros não prestam. Mas quem é que disse isso? Os outros, se calhar, são mais valorosos que eu. Como é que é? Se calhar já evoluíram mais do que eu e nada aqui a aprender. Portanto, os teus caminhos são bons. As fontes foram os ensinamentos privados do professor Henrique José de Sousa, as chamadas Cartas de Revelação. Livro do Grau, Livro da Pedra, Livro do Loto, Livro do Perfeito Equilíbrio, Livro da Vitória dos Bandejal, Livro das Correntes, Livro do Colóquio Amoroso entre o Quinto e o Sexto Senhores, etc. Revistas de Aranas, desde 1921 até 1976. Se alguém anda a falar o mesmo, fui eu que lhes passei este material. E os livros que há de livros de revelações são 3 soltos, que eu não sou parvo, porque eu sou uma cara da obra, tenho 50 anos disto. Não ando aqui a ser comigo, não. E de Aranas e outros materiais que eu vou publicando, isso é tudo sacado comigo. Como é que sacam essas coisas todas? Porque tem o site da Comunidade Teológica Portuguesa, que estão lá as de Aranas, estão lá as revistas Fiat Lux, etc. Que fui eu que dei ordens. E porque há gente de 24 em 24 horas, há gente de 24 em 24 horas em cima daquilo que eu vou publicando. É para pronto, olha, a tesoura corta e corre. Prontos. Obrigado. Mas não acabei. Revistas de Aranas, livros de revelações, material histórico. Eu sou um investigador, tenho uma formação académica, fui buscar, sou investigador. Um trabalho qualquer, por exemplo, Escanhão. Em Escanhão, lá para cima, para o norte, junto à Raia, há lá uma igreja que tem 2 Cristos. Tem 2 Cristos, eu já publiquei as fotografias. Mas eu quero ir ver se são mesmo 2 Cristos. E de facto, lá está um Cristo em glória e outro a carregar o madeiro. E depois é repetido com uma senhora, com 2 crianças amamentadas, mas eu tive que ir fazer este trabalho. Este trabalho, aliás, de Escalhão e a história dos 2 Cristos, que é mais conhecida do que se presume, é muito interessante, os 2 Cristos, que é mais conhecida do que se presume, vai figurar numa futura história de Portugal que eu tenho guardado. Em que vou reunir as aulas todas, este livro é um livro teosófico, é um livro esotérico. Aquilo que eu irei publicar no futuro, se Deus me der saúde, eu gostava de viver até lá, era juntar todo o material que eu ao longo dos anos vim fazendo aí aulas, investigações e deixar uma história. Seria um catrapácio, ou vários, mas que é isso. Vamos ver. Portanto, há todo um trabalho de investigação. Estamos em cima da hora do almoço e depois estraga-se o almoço se a gente... Eu podia perguntar que nós falámos na linguagem do livre-arbítrio. Vamos deixar a resposta para a hora do almoço. Sim, não, é só um bocadinho. O livre-arbítrio corresponde a todos. Todos temos livre-arbítrio. E todos temos fome agora. Exatamente. Vamos andando. Como você está a tratar, doutor? Eu estou, mas não quero é que cheguem lá acima e a nossa simpática... O livre-arbítrio trata a cada um. Foi aquilo que somos livres de fazer o que quisermos desde que respeitemos a lei. dentro da inclinação das forças que nos rodeiam. Uma salva de palmas final para a